Exclusivo. O promotor de justiça Jarbas Adelino, do Grupo de Combate à Improbidade Administrativa do Ministério Público, foi entrevistado pela repórter Candice Matos. Ele falou sobre o trabalho de combate à corrupção, principalmente sobre as operações Babel, Antidesmonte e Indenizar-se. O Ministério Público Estadual é uma instituição que tem bastante credibilidade junto à sociedade. E o procurador Rony Almeida tem demonstrado amplo e restrito apoio no trabalho de combate à improbidade administrativa e também à corrupção. Por isso, nomeou o promotor e é coordenador do Grupo de Combate à Improbidade Administrativa, Jarbas Adelino, que está aqui com a gente para uma conversa franca para trazer mais detalhes sobre todos os processos que o Ministério Público tem ajuizado na Justiça e que mexe também com o meio político. Para começar, doutor Jarbas, o Ministério Público ajuizou uma ação contra um parceiro, nesse trabalho, que é o Tribunal de Contas do Estado. Só que é uma coisa específica em relação às auditorias e relatórios técnicos. Lá existem muitos cargos comissionados e que todos nós sabemos, nós já divulgamos. E é exatamente isso que vocês querem combater, que pessoas que não sejam servidores efetivos estejam dando pareceres que são importantes para a máquina pública? Exatamente. Nós ingressamos com ação civil pública no sentido de que se proíba que pessoas que exerçam cargos comissionados realizem auditorias. Porque entendemos que, com base na legislação, que essa atuação é exclusivo de analistas concursados. E é uma carreira de Estado e que, portanto, incompatível com a natureza do cargo comissionado. O senhor, em entrevista, falou que é um pensamento equivocado personificar esse trabalho tão amplo, tão intenso de combate à corrupção e perigoso, inclusive. Houve a saída de um promotor que ocupava essa função de coordenador do GCIA e que houve uma polêmica muito grande. O senhor mantém esse pensamento? Tem alguma informação que o procurador e o Ministério Público tenha para a sociedade em relação a esse fato? Na verdade, é mais uma vez reafirmar que a intenção do Procurador-Geral de Justiça e do próprio Ministério Público, com função institucional, é eminentemente o combate à corrupção. E o combate à corrupção e os atos de improbidade, eles não podem ser personalizados ou personificados em um promotor de justiça, seja diretor de GAECO, do GCIA ou qualquer outra função. O combate à corrupção e atos de improbidade administrativa, ele é feito diuturnamente por todos os promotores que detêm essa atribuição. O que o senhor pretende à frente do GCIA? É um desafio muito grande, porque, veja, não é uma coordenação onde eu tenho o poder de mando em cima de qualquer promotor. Na verdade, nós agimos com absoluta independência. O colega que está lá em Carira, em Riachuelo ou qualquer outra comarca, ele age com absoluta independência. Então, ele pede apenas o nosso apoio de atuação. Então, nós vamos apoiar a atuação daquele promotor de justiça. E, para isso, nós estamos reformulando o GCIA no sentido de dotar tanto o GCIA como o GAECO de instrumentos de investigação mais apropriados no atual momento do país. A exemplo, nós estamos estruturando o nosso laboratório de lavagem de dinheiro, o LabLD, para que a gente possa ter aqui dentro do Ministério Público esse instrumento muito importante no combate à corrupção. O que o Ministério Público pode dizer em relação ao antidesmonte? Veja, a Operação Desmonte, inicialmente, ela foi pensada de uma forma de se garantir uma transição de governos municipais, agora de 2016 para 2017, de forma mais transparente possível, para que evitasse certas práticas de dilapidação do patrimônio público. Só que ela tomou uma dimensão até muito maior. Então, se verificou em alguns municípios, e não são todos, a título de exemplo, saques na boca de caixa, o que é proibido pela nossa legislação, e isso está sendo investigado. Como são vários municípios e cada colega tem a sua atribuição, nós estamos dando apenas um apoio e coordenando do ponto de vista gerencial, mas ele tem a sua independência, até porque não necessariamente o que ocorreu em um município vai ocorrer em outro município. Às vezes são meras irregularidades, ausência de formalidades, outras a gente já pode observar nitidamente alguns atos de corrupção. Mas eu acho que ainda é prematuro, são investigações complexas, difíceis e muitas das vezes até mesmo inconclusivas. O que a gente pode garantir é que a gente não vai esmorecer, a gente vai continuar
e que essa operação de desmonte ela seja apenas um embrião, até porque o combate à corrupção ela não se resume na operação de desmonte. Na verdade, isso é apenas um aspecto no combate à corrupção ou atos de improbidade administrativa. Dos 75 municípios sergipanos, quantos têm prefeitos que saíram, que dá para a gente ter uma ideia? Não, isso seria muito prematuro ainda eu fazer qualquer afirmação dessa natureza. Alguns a gente controla a regularidade, outros não. Então, assim, a gente não tem ainda um mapa geral disso. Nós vamos agora, em breve, marcar uma reunião com todos os promotores que detêm essa atribuição do patrimônio público para a gente poder fazer essa verificação. Antes mesmo da antidesmonte, existiu e existe a investigação em relação às verbas de subvenção da Assembleia Legislativa. Um assunto delicado, que mexe muito com o meio político, em que 2 deputados estaduais já estão numa fase final de um processo criminal, que é o Augusto Bezerra e o Paulo Rajimbeck. E, inclusive, na esfera eleitoral, houve investigação de diversos e condenação de diversos deputados. E o próprio Augusto Bezerra, no depoimento dele, chegou a dizer: por que só eu? Existem outros deputados? Quem vai ser ainda judicializado ou corresponder a uma ação criminal? Veja, nesse aspecto, tão somente o Procurador-Geral de Justiça pode oferecer denúncia em casos de investigações que visem apurar atos praticados por quem detém foro por prerrogativa. Então, o que eu posso garantir é que investigações prosseguem, que podem sim atingir outros detentores de mandato eletivo. Questão do lixo em Aracaju, também bastante polêmico, inclusive com gestores como Mendonça Prado, agora sendo investigado criminalmente na Justiça, uma denúncia do Ministério Público. O Ministério Público vai poupar alguém nesse caso? Não, não existe essa possibilidade, essa remota possibilidade, é absolutamente impossível haver uma proteção de quem quer que seja que tenha cometido ilícito penal. O que o senhor achou da soltura do empresário José Torres? Veja, é uma decisão judicial, a decisão da desembargadora Ana Lúcia. Nesse caso, o Ministério Público não tinha opinado pela decretação da prisão, foi uma prisão decretada de ofício pelo juiz, não colheu o pronunciamento do Ministério Público, que nós entendemos por si só já ali uma irregularidade, já que se tratava de uma investigação, então haveria a necessária participação do Ministério Público, mas o juiz entendeu diversamente, e a desembargadora se baseou, fundamentou a sua decisão no sentido de que, como já foi encerrada a investigação criminal, e, portanto, a liberdade dele para efeito de colhimento de provas, de apuração dos elementos probatórios, não vai mais interferir. Então, por isso que ela decidiu libertar o indiciado. No inquérito policial, o Ministério Público identificou Caixa 2 nessas últimas eleições? Olha, há uma suspeita de que tenha havido uma determinada interceptação, mas isso é também muito prematuro. O Ministério Público Eleitoral, que nesse caso é o Ministério Público Federal, ele já está a par disso aí, ele vai adotar as providências que ele entender cabíveis, mas também entendo ainda que é muito prematuro a gente afirmar que houve a utilização de Caixa 2, muito embora esse nome está muito... e essa prática, acredito que era recorrente no Brasil, né? Então, mas nesse caso específico, seria leviano minha parte adiantar qualquer... Até porque esse fato não será analisado por nós. Para finalizar, o senhor imaginou em algum momento que o país chegaria a esse ponto de corrupção? O senhor acredita que a corrupção tem solução? Veja, que eu acredito que a corrupção tem solução. Eu tenho que acreditar porque eu tenho que acreditar nesse país, né? Eu sou brasileiro, eu tenho que acreditar no país que eu estou deixando para minhas filhas. E é por isso que eu venho trabalhar todo dia, muito embora às vezes a gente se desanime com as notícias e até com os fatos que chegam ao nosso conhecimento, mas eu quero acreditar nesse país. E eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade sergipana, não só acreditar nas instituições, mas participar mais ativamente, escolher melhor os seus representantes. A participação da imprensa é imprescindível nesse sentido de informar melhor, cada vez mais, a população o que está acontecendo, como está sendo gasto, né? O processo de transparência tem que ser o mais absoluto possível. O gasto público tem que ser muito transparente, porque a sociedade paga muito caro
com os impostos. E esses impostos eles têm que ser retornados através de serviços, de obras, em benefício dessa própria sociedade. A TV Atalaia agradece a sua entrevista, a sua colaboração, para que a gente possa esclarecer ao nosso telespectador todos os pontinhos que ficam aqueles questionamentos na cabeça das pessoas em relação ao andamento desses processos. Muito obrigada pela sua participação, doutor Jarbas. Eu que agradeço a TV Atalaia e eu posso afirmar a todos os sergipanos que o Ministério Público, todos os membros do Ministério Público estão atentos e vão sim trabalhar no combate aos atos de corrupção. Muito obrigada. Segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice. Olha, sobre essa questão do lixo de Aracaju, eu lembrei de um detalhe agora. No dia 14 deste mês, acaba o prazo de prorrogação do contrato emergencial da Cavo com a Prefeitura. Quem irá fazer a limpeza da cidade a partir do dia 15? O povo de Aracaju espera que a Prefeitura finalmente faça a licitação do serviço, que pode chegar a mais de 40 milhões de reais mensais de forma correta e, portanto, obedecendo a todos os trâmites legais. Meu medo é que tenham coragem de fazer valer aquele contrato assinado com a Torre durante o Carnaval e que foi suspenso pela Justiça. É bom lembrar que, além de todos os problemas policiais que envolvem essa relação da Prefeitura com a Torre, ainda há a questão do superfaturamento de valores. Para se ter uma ideia, apenas se compararmos com o atual contrato da Cavo, o aumento do custo mensal chega a 10 milhões de reais. Bom, por enquanto, eu deixo essas questões no ar. Vamos esperar que o prefeito se manifeste o mais breve possível sobre essas dúvidas.